penal para que nós tenhamos uma resposta mais rápida naquilo que é levado ao judiciário. Doutor Rui, o senhor sabe que aqui o telespectador ele participa pela internet ou pelo telefone. E a primeira pergunta que vem pela internet é do Helder Quirino, ele é do Guarujá, litoral do estado de São Paulo. Ele perguntou: boa noite, doutor, eu gostaria de perguntar para o doutor Rui Fragoso o seguinte: como o senhor vê a carreira da advocacia atualmente? Entende que hoje é dado ao advogado o valor que ele realmente merece? Os fatos negativos que a mídia noticia acerca de advogados estão se sobrepondo aos fatos positivos que quase nunca são advogados? Agradeço a oportunidade. Quem pergunta é o Helder Quirino, ele é do Guarujá, litoral do estado de São Paulo. Helder, você fez pelo menos 3 colocações absolutamente corretas. A primeira que o Helder fez é que o advogado hoje vem perdendo prestígio, isso não há dúvida nenhuma. Não há como nós que não venhamos a reconhecer que o advogado, embora exerça um papel fundamental, na verdade o papel mais importante no tripé da justiça, entre juiz e promotor, é do advogado. É o advogado que postula, é ele que leva ao conhecimento do judiciário os problemas e as aflições do seu cliente. Por outro lado, o advogado não tem o respeito necessário que deveria ter em razão desse exercício fundamental que ele exerce. Você me pergunta inicialmente, Helder, se a profissão hoje ainda vale a pena. Eu vou dizer para você aquilo que eu disse. Eu tenho uma filha de 22 anos recém-formada, que já passou no exame de ordem, e um filho que acaba de ingressar na Faculdade de Direito. Eu vou dizer para você, Helder, aquilo que eu falei para o meu filho há alguns meses atrás. Vale a pena ser advogado. É uma profissão árdua, difícil, é uma profissão que sempre vai necessitar o estudo, mas é uma profissão extremamente digna e, portanto, Helder, eu acho que vale a pena ainda ser advogado. Doutor Rui Fragoso, a reportagem da Tribuna Independente hoje foi às ruas de São Paulo para proporcionar que as pessoas pudessem perguntar para o senhor. Vamos à primeira pergunta da Tribuna Independente na noite de hoje, colhida pelas ruas de São Paulo. Olha, eu sou Edilson, moro aqui no bairro, gostaria de saber por que a justiça do Brasil é tão lenta. Bom, a justiça do Brasil é tão lenta por diversos aspectos. Primeiro, porque os procedimentos no Brasil ainda são muito lentos. Para o efetivo exercício do direito de defesa, ou seja, a ampla defesa, o processo do Brasil reserva várias passagens, várias tramitações que tornam o percurso do processo lento. Por outro lado, falta estrutura. É necessário um grande investimento no Poder Judiciário, ou seja, o Poder Judiciário precisa ter a sua autonomia financeira efetiva, embora a garantia constitucional não é exercida de forma efetiva. Então nós temos, primeiro, o processo em si, tanto penal como civil, um processo lento, com várias passagens. Segundo, a estrutura. Faltam juízes, falta remuneração adequada aos serventuários da justiça, falta a informatização plena da justiça paulista, enfim, faltam esses 2 elementos, um de ordem material e o outro também de ordem material, mas no campo da modificação legislativa, para que nós tenhamos, ao mesmo tempo, uma justiça segura, mas rápida. Doutor Rui, me permite uma observação. Uma das alterações que foi proposta foi a súmula vinculante, ou seja, que várias decisões já tomadas pelo Supremo Tribunal Federal pudesse criar uma súmula vinculante para que não houvesse muita discussão, muita apelação sobre determinados temas que já foram decididos até em última instância. Isso gerou muita polêmica entre os advogados. Qual a opinião do senhor nesse sentido? Bom, eu acredito que a súmula vinculante ela é um mecanismo que desafoga efetivamente os tribunais superiores, especialmente o Supremo Tribunal Federal, que deveria ter uma feição nitidamente constitucional. Você não imagina, por exemplo, que chegava ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, uma discussão sobre valores de condomínio, se devidos ou não. Essa questão podia chegar, alteração de fachada num prédio, essa questão podia chegar até o Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, o risco da súmula vinculante é engessar o próprio judiciário sem que ele tenha uma forma criativa
no exercício da sua judicatura, ou seja, na aplicação da lei. Então, eu acredito que a súmula vinculante para a matéria tributária e previdenciária, ela é até aceitável, mas no campo do direito de família, por exemplo, nós não poderemos engessar o judiciário. E aí me parece que o Supremo Tribunal Federal tem agido com cautela, porque tem editado súmulas também com cautela. O problema da súmula vinculante é que no desespero de diminuir o número de processos, agora, a súmula e a repercussão geral, que é outro instrumento também que dificulta o acesso ao Supremo Tribunal Federal, você acaba engessando o entendimento do tribunal. E as decisões criativas do juiz de primeiro grau acabam não prevalecendo. Reinaldo Antônio. Doutor Ruiz, os precatórios são, sem dúvida, a demonstração de um dos maiores absurdos do judiciário brasileiro. É um tema muito caro para os advogados e para a sociedade. A justiça manda pagar, decide em favor do cidadão, o Estado não paga, a União também não intervém, como manda a Constituição. Como solucionar esse problema? Isso é um problema de difícil solução, mas o brasileiro, especialmente os advogados, tem que começar a enfrentar essa questão. Não é possível, por exemplo, que o Estado, ao ser condenado, diferente do cidadão comum, ele tenha uma série de benefícios como pagamento parcelado. Reinaldo, uma vez eu comentava com um professor, o Daniel também, um assunto curioso, um professor de direito na Alemanha, e eu perguntei a ele como é que, na Alemanha, quando o Estado era condenado, como é que era feito o pagamento do Estado. Ele me achou estranha a pergunta e me disse, olha, o Estado, quando é condenado na Alemanha, ele paga. Ele é o primeiro a ter que dar o exemplo. Quer dizer, essa resposta daquele professor guardou muito, me marcou muito. Aqui no Brasil, o Estado, seja o Estado, a União, o município, quando é condenado, ele tem uma faculdade de protelação cada vez maior, ampliando cada vez maior. E também há um mecanismo cultural, ou seja, os governantes de hoje querem deixar as dívidas para os governantes de amanhã. Eu acho que nós temos que começar a caminhar para que as intervenções sejam feitas efetivamente do judiciário no executivo, para que em pouco tempo essa mania procrastinatória do Estado não pagar as suas dívidas seja uma lembrança do passado da justiça brasileira. Então, deixa eu fazer uma pergunta direta para o senhor. Uma ação que o Estado perde, normalmente ela é mais carregada de valor? Estou falando na área civil. Sabe por quê? A sensação que eu tenho é que, às vezes, as indenizações, os pagamentos que o Estado, a Prefeitura, o Estado, a Federação tem que pagar numa decisão judicial, são números tão grandes, tão elevados, que muitas vezes parece que a decisão já contempla que vai demorar muito tempo para receber. É uma sensação de um cidadão comum ou isso, de fato, tem algum sentido, doutor? Monteiro, é uma verdade parcial, porque, na verdade, existem inúmeras indenizações com valores pequenos. É mesmo? As indenizações de valores previdenciários não são, às vezes, valores astronômicos, não. Você tem ações, por exemplo, de professores, serventuários, buscando uma equiparação ou um atrasado, muitas vezes demoram 10, 12 anos, 15 anos, para um pagamento hoje de 14 mil, 11 mil, 10 mil reais. Quer dizer, é que geralmente vem à tona apenas as grandes indenizações, fruto de desapropriações, ou as grandes ações de indenização. Mas essas não são a regra. A regra é um número muito grande de ações com valores não tão altos e que beneficiariam um número muito grande de cidadãos brasileiros que tem que esperar um tempo inestimável para poder ter o seu recebimento. Essa é uma das anomalias do sistema judiciário brasileiro. Desculpe, Neto, o pagamento com ações das estatais, isenção de impostos, não seria um bom começo para demonstrar a boa vontade, a vontade política, a honestidade de propósito? Eu acho que principalmente as compensações, né? De todas as naturezas, onde você pudesse compensar aquilo que você tem que pagar, aqueles que têm que pagar com aquilo que você tem a receber. Esse é um mecanismo natural do direito que deveria prevalecer também dentro das regras tributárias nacionais. O Estado gosta de receber com rapidez, tem uma série de privilégios processuais, mas quando vai pagar tem o maior privilégio do mundo, que é um parcelamento ad eterno. Na Tribuna Independente, hoje o convidado é o Dr. Rui Fragoso, ele que é advogado, constitucionalista, que hoje está na Tribuna Independente. Nós estamos também contando com a presença do advogado Daniel Lara Moraes e do jornalista Reinaldo Antônio Maria.
Vou pedir licença para fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho retornaremos com a sua participação. Até já.